meus alunos, olá, minhas alunas, sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique Pelcati. Eu sou o professor Paulo Teófilo e vamos iniciar agora, de uma forma rápida, um curso extremamente enxuto, rápido, para que você possa ser aprovado na OAB em tributário. Veja, eu não estou aqui para dar aquela aula extensa, com muitas horas. Eu vou fazer aqui o básico do que você precisa para passar. Isso daqui você pode usar ou como um resumo do que você já estudou, ou como um suporte, ou até que, se você não tem tempo de estudar, que seja pelo menos a base do básico que você precisa saber para ser aprovado no exame de ordem, ok? Então, gente, bora lá, vou correr com o tema aqui, que o tema ele é bem extenso. Vamos iniciar com o conceito de tributo, porque se eu perguntar para você o que é tributo, o tributo, ele é gênero. O imposto, taxa, isso são espécies. Quando eu falo em tributo, o conceito dele está no artigo 3 do Código Tributário Nacional, que ele diz: o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua de sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A partir daqui, nós temos algumas conclusões. Primeira, o tributo é aquilo que você paga de forma obrigatória, ou seja, se sair um imposto do ar que você respira, que aí você paga se quiser para ajudar na manutenção do ar. Isto não é um tributo, porque ele não é obrigatório, é facultativo. Da mesma forma que tem que ser pago em moeda. Eu não posso cobrar um imposto, um tributo, em laranjas, ou em maçãs, ou em móveis, a menos que a lei autorize. Então, ele tem que ser feito em algo com valor monetário. A multa não é tributo. Então, aquela multa que você leva no trânsito, às vezes até mesmo a multa que você sofre, eu espero que nunca sofra, né? Por não pagar um determinado tributo, esta multa, ela não é uma multa tributária, ou seja, ela não é tributo. Ela é uma sanção de ato ilícito. Ela é uma punição por você ter feito uma coisa errada. Ela não tem a função de tributo, mas ela é cobrada como se tributo fosse. Então, isso aqui daqui a pouco nós vamos ver. Apenas a lei pode instituir um tributo. Aguardem que a gente já vai explicar sobre isso mais para frente, tá? Mas eu já adianto para vocês que existe uma diferença entre lei ordinária e lei complementar. E a cobrança do tributo é feita somente pela administração pública. Você não pode terceirizar, delegar que outra empresa faça essa cobrança do tributo. E quando nós estamos falando aqui da natureza do tributo, o tributo ele tem uma dupla função. Primeiro, que a função extrafiscal. O que é a função extrafiscal? A função fiscal. Qual que é a função fiscal? A função de arrecadar. A função fiscal de um tributo é aquela que o fisco ele arrecada valores para os cofres públicos para custear tudo aquilo que envolve a sociedade. Ao passo que a função extrafiscal, não que ela não tenha também uma natureza de arrecadar dinheiro, mas a função extrafiscal é para se evitar alguma conduta social. Então, por exemplo, alguns tributos, eles têm a natureza exígua de serem extrafiscais. O imposto de importação deles, o imposto de produtos industrializados. Então, assim, imposto de produto, o IPI, imposto de produtos industrializados, ele é feito para que, quando você tem um consumo de um produto nocivo, você aumenta o valor dele, que é o caso do cigarro, você aumenta o valor do IPI, para que, com este valor aumentado, você vai diminuir o consumo. Ao passo também que ele pode estimular o consumo. Foi o que aconteceu antigamente com os carros zero. A União, ela diminuiu o valor do IPI para o carro 0 km. Para quê? Para que você movimentasse a compra de carros novos e isso fosse movimentando toda a economia. Então, como ele é um tributo extrafiscal, ele pode incentivar ou desincentivar o consumo de um determinado produto, bem ou serviço. Agora vamos falar rapidamente sobre a diferença entre competência e capacidade tributária. A competência tributária é aquela que está prevista no artigo 153 da Constituição Federal. A competência, ela é determinada pela Constituição Federal, ou seja, a competência é de você instituir tributos. Então, quem pode instituir o tributo? A União, ela tem a competência que está no artigo 153. Você vai parar agora e vai dar um pause no vídeo e vai ler o artigo 153 inteiro, que eu só trouxe um trecho para vocês, que diz que a União pode instituir imposto de importação, exportação, de renda de produtos industrializados, de operação e circulação de crédito, propriedade rural e de grandes fortunas. Ao passo que no artigo 155, 158, ele vai dizer que o Estado, e depois também o Distrito Federal, ele pode instituir impostos sobre. E aí tá, o Distrito Federal, ele vai junto com o Estado, ele vai poder instituir imposto de causa-morte e doação,
o ICMS, que é a operação de mercadoria e serviço, de circulação, e o IPVA, que é o famoso imposto de propriedade de veículo automotor. O município ele vai poder ter o imposto de venda de bens imóveis, que é o ITCMD, o IPTU, que é por você ter uma propriedade urbana, e o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, que é o ISS-QN. Apenas estes que estão autorizados pela Constituição Federal podem ser instituídos. Agora, a capacidade tributária é o maluquinho que vai fazer a cobrança. Ou seja, o ITR, que é o Imposto de Território Rural, ele é um tributo da onde? Da União. Quem faz a fiscalização e a arrecadação em loco? O município. Por quê? Essa não é a competência, é a capacidade tributária. E o artigo 7 do Código Tributário Nacional, ele vai homenagear isso quando ele vai dizer o quê? Vejamos aqui. A competência tributária, ela é indelegável, ou seja, nenhum ente pode delegar para o outro a competência para se instituir tributos, salvo a função de arrecadar, que essa é a capacidade tributária. Quem pode fazer a arrecadação? Deu para entender? Então, a competência de instituir só aqueles entes. A capacidade para fazer a arrecadação, esta pode ser delegada. Por quê? Por uma questão de controle. Justamente uma questão de controle. Então, o município é o melhor exemplo de ele poder fiscalizar e arrecadar o ITR, que é o imposto da União. Estamos bem? Agora, vamos passar para os princípios tributários. Gente, se alguém chegar e me perguntar, professor, qual que é o ponto mais crucial para eu estudar direito tributário? Meu amigo, os princípios. Por quê? Existem sempre violações a princípios. Em exame de ordem, vai ter violação a princípio. Exame de ordem vai ter violação a princípio, pelo menos alguma coisa sobre o princípio vai cair. Se você pelo menos decorar os princípios tributários, você vai acertar metade da prova, tenho certeza disso.